Hello everyone, it's time for English class. Estamos aí juntos novamente para mais uma aula que preparamos com muito carinho para todos vocês, alunos do 9º ano. Mas aqui o ensino é democrático, não é? Bom, enquanto aqui eu faço, né, a minha higienização, sigo os protocolos, né? Okay? Eu quero dizer que a nossa aula é muito chique. Como assim, teacher? Né? A nossa aula ela é falada em 3 línguas. É isso aí. A aula é em português, é em inglês, English, e temos também a língua brasileira de sinais, ou Libras. Quero que lembrar de que o portal Escola em Casa tem atividades todas as semanas de todos os componentes. Você precisa fazê-los para cumprir a carga horária. Não se esqueça. Agora, let's study English. Bom, galera, eu inicio a aula com uma breve introdução e depois tem uma pergunta. Aqui eu entro um pouquinho em ciências. Nosso planeta é o único do sistema solar com vida, pelo menos vida como nós conhecemos. Aqui há mais de 8 milhões de espécies de seres vivos catalogados de todos os 5 reinos. Um dos 5 reinos é o reino Animalia, com mais de 1 milhão de espécies. Entre esses 1 milhão, há apenas uma espécie que se distingue de todas as outras espécies, o Homo sapiens, a espécie humana. Biologicamente, nós temos muita coisa em comum com a maioria das espécies. Em especial, com a classe dos mamíferos. Mas aí vem a pergunta: o que exatamente temos de único comparado às das demais espécies? Você sabe? Tem um palpite? Fui buscar a resposta em um texto intitulado Freedom of Expression, ou seja, liberdade de expressão. Vamos acompanhar? Bom, então aqui temos um texto, né? Freedom of Expression. Vou ler para vocês e daqui a pouquinho vamos trabalhar as estratégias de leitura. Human beings make speeches, write stories, paint pictures, compose and sing songs, perform dances and act in plays. Sometimes we express ourselves because we have strong feelings or thoughts about something, and we want to share them with other people. Sometimes we express ourselves because we feel we need to. Whatever the reason, self-expression is something to enjoy and take pride in. Esse texto foi tirado de livro didático. E aqui vamos fazer agora nossas estratégias de leitura. Primeira coisa a fazer, nós marcamos as palavras transparentes ou cognatos, está aqui de amarelinho. São palavras que lembram a língua portuguesa. E no cantinho, aqui nós temos as palavras novas, tá bom? Vamos agora procurar compreender um texto com mais detalhes. Freedom é liberdade, liberdade de expressão. Seres humanos fazem discursos, escrevem histórias, pintam figuras, compõem e cantam canções, fazem danças e atuam em peças de teatro. Às vezes nós nos expressamos porque nós temos sentimentos ou pensamentos fortes sobre alguma coisa e nós queremos compartilhá-los com outras pessoas. Às vezes nós nos expressamos porque nós sentimos que precisamos. Seja qual for a razão, a autoexpressão é algo para curtir e orgulhar-se. Então, galera, vimos aí a respeito do que nos distingue de outras espécies. Então, o ser humano sente a necessidade de se expressar usando as mais diversas manifestações artísticas. Temos a capacidade de elaborar e compreender conceitos abstratos. São uma das marcas que nos identificam e é o tema de nossa aula de hoje. Fazer suposições, fazer previsões, levantar hipóteses. As demais espécies
até onde nós sabemos e conhecemos, não possuem essa capacidade. E por enquanto a ciência não prova o contrário, e espero que um dia ela consiga demonstrar que a vida é inteligente como a dos seres humanos, enquanto não prova o contrário, nós somos os únicos do sistema solar com vida pensante, cientes da existência e com noções do que é o certo e do que é o errado. Há tanto a se falar sobre essas marcas que a ciência e matemática também abordam esse assunto de acordo com as suas especificidades. No nosso caso, iremos falar de situações hipotéticas, aspirações, sonhos que um dia podem ou não se realizar. Tudo bem? Bora, que a viagem só está começando. Vou iniciar esta parte da aula com algumas imagens. Observem na tela um lago no meio de montanhas, com névoa ao fundo e com neve nas encostas de pinheiros. Certamente uma paisagem que nos inspira e faz a gente pensar, né? Assim, se eu pudesse, eu passaria uma temporada em um lugar desse. Né? Em inglês seria assim: If I could, I would spend some time in a place like that. Também iria falar assim, né? Me refrescar do calor nessas últimas semanas. Né? Viver junto à natureza. Né? Uma simples fotografia mexe com a sua imaginação, com a nossa imaginação. Né? Uma outra espécie não tem essa capacidade. Falta-lhes esse sentido que existe somente na espécie humana. Agora, uma outra imagem para a gente refletir. If you had wings, where would you fly to? Opa, tem certeza que alguém aí, na sua casa cantou I believe I can fly. Tem certeza, né? Bom, I believe I can fly, eu acredito que eu posso voar, né? Mas para que isso acontecesse, você teria que ter asas, tá bom? Se você tivesse asas, você voaria para onde? É exatamente aqui a pergunta. If I had wings, where would you fly to? Resposta. Na figura, observe. If I had wings, I would fly to the highest mountains. Ou seja, se eu tivesse asas, eu voaria para as montanhas mais altas. Uma outra ideia, uma outra marca hipotética. If you had $1 million, what would you do? Se você tivesse $1 milhão, o que você faria? Em inglês, né? Aqui é a pergunta para você. Né? If you had $1 million, what would you do? Você compraria a casa dos seus sonhos? Would you buy the house of your dreams if you had $1 million? If you had $1 million, would you spend it on a trip to a faraway place? Você gastaria em uma viagem a um lugar longe? Né? Aqui uma afirmação. Né? Você gastaria $1 milhão com isso? If you had $1 million, you would spend it on a trip to a faraway place? Ou então, if you had $1 million, you would become a farmer to make your living in agribusiness? Se você tivesse $1 milhão, você se tornaria um fazendeiro para viver disso, do agronegócio? Ou então, se você tivesse $1 milhão, você usaria para ajudar as pessoas? Então, if you had $1 million, you'd use it to help people. Então, há tanto a se fazer, não é mesmo? Todas as situações que eu mostrei até aqui são situações hipotéticas, imaginárias, no presente, com resultados hipotéticos, resultados imaginários, no futuro. É uma característica do ser humano fazer previsões e levantar hipóteses. Esse tipo de construção no inglês chama-se if clause. Lembrando que clause é uma oração. São duas orações ligadas pela conjunção if. If quer dizer se. E qual é o tipo de if clause? Esta é chamada de second conditional. Na aula anterior, de número 29, você aprendeu a first conditional, essa que eu mostro aqui em cima.
a primeira condicional, que é formado pela fórmula if mais o simple present e mais o simple future. Se eu tiver tempo, eu limparei o meu quarto. Então, uma ideia presente com um resultado no futuro. Uma situação no presente com possibilidades reais no futuro. E o que estamos vendo agora são situações também no presente, porém imaginárias. Nesse caso, a estrutura muda de tempo verbal. De tempos verbais, na verdade. Eu uso o if mais o simple past, que é o passado simples, seguido de would. Aqui no caso, um exemplo ficou assim. If I had time, I would clean my bedroom. Isto é, se eu tivesse tempo, eu limparia o meu quarto. Apesar de eu usar aqui, nesse caso, apesar de eu usar o tempo verbal no passado, não quer dizer que é uma ação no passado, né? Porque a conjunção if faz o verbo ganhar a forma que é o equivalente ao subjuntivo da língua portuguesa. No inglês, é apenas a forma pretérita, passado, do verbo. Então, aqui em cima, if I had time, I'll clean my bedroom. Uma ideia presente, resultado futuro. Aqui, de baixo, uma ideia digamos, imaginária no presente, com resultado também imaginário no futuro. Então, primeira frase é a first conditional, se eu tiver tempo, eu limparei meu quarto. E a segunda frase é a second conditional, se eu tivesse tempo, eu limparia o meu quarto. Isso significa dizer na prática que eu não tenho tempo, portanto, não limparei o meu quarto. Observe que aqui eu uso o verbo have no passado, no past, né? Então você tem que rever ou até mesmo conhecer a forma verbal de alguns verbos no passado. Veja alguns exemplos. Neste quadro, observe que não há aqui os pronomes I, you, he, she, etc. Porque os verbos no past, no passado, não mudam com o sujeito. Não é? Diferente do presente, que na terceira pessoa do singular o verbo sofre uma pequena alteração. No past, isto não ocorre. Temos aqui os verbos work, passado worked, a tradução é trabalhar, live, o passado é lived, morar, viver, study, studied, o passado, estudar. Olha só, esses que eu li para vocês é uma categoria. Nós temos duas categorias de verbos no past. O primeiro que eu li são os regular verbs. Há também os irregular verbs. Temos aqui o verbo to be, passado was, were, verbo to be é o famoso, né? Verbo to be nós conhecemos, ele é o ser e estar. Was ou were. Can, modal verb, passado é could, quer dizer poder. Não poder de força, mas poder de possibilidades. Find é o verbo achar e encontrar, o passado é found. Have, ter, o passado é had. Know, saber e conhecer, o passado é knew. Você terá que usar esses verbos para construir frases na segunda condicional, second conditional. Como eu disse, nós temos aqui regular verbs. Eles se caracterizam por terem a terminação ed. Todo regular verb termina com ed. Tá certo? Há também os irregular verbs. Mas voltando um pouquinho dos regular verbs, é bom lembrar que há algumas regras para você escrever esse tipo de verbo. Tá? Mas isso fica para uma outra oportunidade. Apenas observe, note que todos os regular verbs terminam em ed. E mesmo se você não tiver estudado esse tempo verbal por alguma razão, não irá ter problemas em entender essa estrutura, tá bom? Os irregular verbs não têm o ed. Você tem que memorizá-los. Tá certo, galera? A lista aqui é bem curtinha, ela é bem longa, tá? Então tem que estudar com calma para gravar boa parte desses verbos irregulares. Então os regulares não seguem um padrão ed. Beleza? Alright, teacher, let's go. Bom, a second conditional tem só o past? Não. Também tem a segunda parte, que é would. Esse would é o modal verb. Ele equivale a todos os verbos em língua portuguesa terminado em
iria. Então vamos para o quadro. Observe. Pegar o verbo like. O verbo like. Se eu coloco would, fica o do like. Like é o verbo gostar. Com would, gostaria. Love, amar. Com would, amaria. E esse verbo aqui? Study, estudar. Se eu coloco o modal verbo would, estudaria. E o nosso velho amigo, verbo to be? Verbo to be, verbo ser ou estar. Com would, fica seria ou estaria. Né? Também é com would que eu trabalho as formas interrogativas. Beleza, galera? Vamos ver aqui como é que funciona? Olha só. If you had wings, where you would fly to? Na forma interrogativa, o que é que eu faço? Eu pego would e inverto. Tá? Inverto. Então, aqui eu pego would, ele passa para frente, ó. Tá certo? É assim que funciona a forma interrogativa. É possível também, would, usar a short form, a forma reduzida dele. Eu vou apenas colocar assim, ó, põe um apóstrofe e põe o D. Beleza? Olha aqui no quadro. Melhor, olha só. Não está aqui would? Ó, I would. Basta eu abreviar. Eu coloco esse apóstrofo e ponho o D. I'd like. Fica reduzido. É muito mais comum usar assim. Agora eu quero mostrar-lhes uma pequena entrevista que eu fiz com o meu colega de área, Wendell, Teacher Wendell. Uma pequena entrevista, tá bom? Bom, ele apresenta as videoaulas de inglês do Escola em Casa para os 6º e 7º anos e gentilmente aceitou fazer uma participação especial nesta aula do 9º ano. Antes, vamos fazer uma brincadeira, tá? Eu fiz a ele 3 perguntas, que são: If you had time machine, where would you go? Se você tivesse uma máquina do tempo, para onde você iria? To the past? Será que ele respondeu to the past ou to the future? Para o passado ou para o futuro? Segunda question que eu fiz para ele. If you could meet any famous person, dead or alive, who would it be? Why? Se você pudesse encontrar alguma pessoa famosa, morta ou viva, quem seria? E por quê? Bom, será que ele falou Princess Diana ou Sister Dulcie? Você vai ouvir, tá bom? Ele fala vários nomes lá, né? Aí você vê qual é que ele terá falado. A última pergunta. If you're rich, where would you like to live? Se você fosse rico, onde você gostaria de morar, de viver? Será que ele vai responder any country in Asia, like Japan, China, Pakistan, or any country in Europe, Austria, Denmark and England? E aí, vamos conferir? Hello, Mendel. First, I'd like to thank you for being so kind to participate. How are you doing today? Thanks for your invitation, Carlos. I'm good. And you? Well, I'm doing fine, thanks. Wendell, eu tenho 3 perguntas em inglês usando o if clause, second conditional. É o que os alunos estão aprendendo nesta videoaula. Topa responder? Claro, sem problema. Vamos lá. Então vamos para a primeira pergunta. The first question. If you had a time machine, where would you go and why? Well, if I had a time machine, I would go to 30 or 50 years in the future. Just to know about my future. I'm really curious. 30 years or 50 years in the future? Very good. Many years ahead, huh? Let's go for the second question. If you could meet any person, dead or alive, who would it be and why? Is this question hard or easy in your opinion? That's a hard question. There are so many interesting people in the world, like Indira Gandhi, Rosa Parks, Mother Teresa, Irmã Dulce. If I could meet a famous person,
could be one of them. Well, I totally agree with you. Rosa Parks, Sister Dulcie, such inspiring people, huh? Their biographies are very interesting. Now the last question. If you were rich, where would you like to live? If I were rich, I would live in any country of Europe. Austria, Denmark, England, Italy. Why? Well, because they are safe, modern, and beautiful countries. Bom, agora é a hora das respostas. Vamos ver, né? São duas opções. If you had a time machine, where would you go? To the past or to the future? Ele respondeu, to the future. É. Próxima. If you could meet any famous person, dead or alive, who would it be? Why? Ele falou alguns nomes. Qual que ele disse? Ele falou entre os 3 nomes, ou 4, Princess Diana ou Sister Dulcie? Sister Dulcie, a irmã Dulcie. Né? A outra, if you're rich, where would you like to live? Qual que ele respondeu? Letter B, any country in Europe, qualquer país lá da Europa. Áustria, Dinamarca, Inglaterra, certinho? Very good. Vamos observar. If you were rich, where would you like to live? Resposta, if I were rich, I'd live in any country of Europe. Então observe aqui, ó, were, usando com I, que deveria ser was, mas aqui o were é um verbo to be na forma bem subjuntiva, né? Então, if I were rich, se eu fosse rico. Tá? Então, aqui no caso, eu vou usar were e não usar was. Um outro exemplo, if I were you, se eu fosse você, I would wear a face covering all the time. Isto é, se eu fosse você, eu usaria a máscara o tempo todo. Um pequeno exercício para a gente, tá? Praticar um pouquinho esse if clause. Coloquei a forma para você aqui e os verbos que vamos utilizar. São frases de algumas pessoas de destaque no meio político, meio artístico, literário e religioso. Vamos lá. A primeira, o verbo know, né? Falado pelo Robert Schuller. Robert Schuller é um pastor americano. Certo? Vamos completar a estrelinha com um dos verbos. Olha a fórmula. Depois do if, nós usamos o past. E o verbo vai ser o verbo know. Observe o quadro, identifica o verbo. Você colocou knew, não é isso? Então, what would you do if you knew you could not fail? O que você faria se você soubesse que não poderia falhar, fracassar? Outra frase agora, verbo to be, falado por Lenny Kravitz, cantor americano. Aqui uma frase de protesto, hein? Olha só, if I, estrelinha, vamos colocar o verbo to be, olha lá, aqui, né? White, I'd get less criticism. Depois do if, usaremos o simple past. A forma é o was ou were, mas lembra que eu falei sobre isso, de que quando usamos o if, com a ideia de suposição, quando eu falo que se eu fosse você, né, colocasse no seu lugar, nós usamos a forma were. Então, if I were white, se eu fosse branco, eu conseguiria menos crítica. Né? Então, aqui é um protesto que ele faz, né? Faz por ele ser negro, muita crítica em cima do trabalho dele. O verbo to be, Mary Cheney, ela é filha do ex-vice-presidente dos Estados Unidos. Life, estrelinha, o verbo to be, vai ser was or were, não é? Ou não? If I had to lie about who I was. Observe que o if está aqui, ó, na frase. Ó. Depois temos o passado. Então, não vamos usar o past form. Entendem? Depois do if, eu vou usar o past form. Então, não vou usar aqui. Eu vou usar aqui, ó, começando com would. Então, life would pega o verbo to be. Então, fica life would be so much harder. A vida seria muito mais difícil se eu tivesse que mentir sobre quem eu era, né? Na época da presidência. Vamos para a última. Verbo see. Frase cantada por Eric Clapton, cantor. Would you know my name if I, o verbo to see you in heaven?
Então, vamos ver a fórmula? Olha só. If mais o simple past, would. Ou would mais if plus simple past. Aqui vai ser a segunda fórmula, né? Então, depois do if, eu vou usar o simple past. Se, vou usar só. Então, would you know my name if I saw you in heaven? Very good. Ok. Bom, tenho certeza que você acertou todas. Vamos agora assistir um vídeo. Tudo bem, pessoal? E no vídeo tem uma pergunta muito básica. What would happen if the following situations became true? Nós temos do lado um glossário. Então, o que aconteceria se as situações seguintes se tornassem verdadeiras? Você vai praticar um pouco mais de if clause second conditional. Este vídeo, eu diria que é um pouco mais desafiador. Por isso, a palavra challenge, pois vocês irão observar as cenas. E em cada cena tem um personagem desempenhando uma ação e um balão de pensamento, ilustrando o que a personagem faria se ele ou ela pudesse fazer de diferente. Você terá poucos segundos para fazer a frase mentalmente, mas se você não conseguir, tudo bem, está tudo certo. Vale pelo menos observar a construção das frases. Roda aí. Conditionals. Challenge. What if? What would happen if the following situations became true? What would she do if she didn't work too much? If she didn't work too much, she could go to the beach, relax. What would she be if she weren't a scientist? Hey kids, our world is made up of mostly water. The land that we live on is very scarce, and we need to take care of it. Children must express this prohibition. If she weren't a scientist, she would be a geography teacher. What would he do if he lived near the beach? If he lived near the beach, he would go to the beach, build sandcastles. What would she do if she had a cat? If she had a cat, she would play with it. Bom, turma, aula chegando ao fim. Hoje falamos sobre algo único que caracteriza a espécie humana, a capacidade de fazer reflexões, levantar hipóteses, sonhar, fazer previsões. Certamente é uma das marcas que nos identificam. Para isso, estudamos a segunda condicional, que mostram situações imaginárias no presente com resultados também imaginários no futuro. Se eu fosse você, não esqueceria de fazer as atividades do portal Escola em Casa. Essa frase que eu acabei de falar vira a segunda condicional, assim, ó. If I were you, I wouldn't forget to do the activities in Escola em Casa portal. Bom, em um dos exercícios ao longo do mês, vou deixar um link para vocês acessarem uma música muito bacana, muito legal, do grupo Bare Naked Ladies. Chama-se If I Had $1 Million. Eu espero que gostem. Take good care of yourselves. The pandemic is not over, okay? Live long and prosper. Bye bye.